para todo mundo levantar primeiro e a gente vai começar orando já aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de distração, Senhor, de confusão mental, Senhor, de cansaço, de desânimo, Senhor, qualquer tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar essa palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que a tua verdade, Senhor, vai ficar gravada no nosso coração, Senhor, e que nós vamos ouvir a tua voz somente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, abre o teu coração, abre a sua mente aí, deixa o Senhor falar. Pode sentar agora, em nome de Jesus. Gente, assim, não sou de fazer isso, mas desde que eu saí daqui no domingo, eu senti que faltava uma segunda parte da palavra. E é como se o Senhor quisesse falar assim, tá muito bom isso aí, mas eu quero que você fale mais claramente sobre o fato de sermos realmente livres, né, para escolher. Então, só recapitulando, né, semana passada, para quem estava aqui, a gente falou muito sobre uma vida andando no Espírito, né? Como é você ser guiado pela voz de Deus, a diferença de você ouvir Deus e de você ouvir os seus próprios pensamentos, ou toda a mentalidade carnal, né? E num momento eu falei, né, o que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, né? Que a gente não é as obras da carne, né? E a gente também não é o fruto do Espírito, né? Então o que que nós somos? Nós somos aquele que escolhe o que que você vai vestir. Então eu posso me vestir das obras da carne, né? Aquele velho homem, eu posso me colocar ali igual eu era antigamente. Ou eu posso me revestir, né, do novo homem, aquele criado segundo Deus, segundo a vontade de Deus, que anda no Espírito. Então eu sou aquele que escolhe. Mas o que o Espírito Santo começou a falar no meu coração é: será que somos realmente livres para escolher? Porque sempre que você fala de escolha, você está falando de liberdade, né? Num país onde tem uma ditadura, ninguém tem liberdade de nada. É aquilo ali, aquilo e pronto, acabou. Mas onde há liberdade, né? Uma vez que você foi liberto, você consegue fazer escolhas, né? Mas e aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração de algumas amarras da mente, enganos, sofismas, que acabam nos aprisionando a essa mente carnal, hábitos, traumas, são tantas coisas, são tantas armadilhas que fazem com que a gente se sinta completamente aprisionado e a gente pensa assim, cara, eu não tenho essa escolha, né? Então eu imagino que algumas pessoas podem ter pensado assim, não, mas essa palavra aí de repente não é para mim não, porque, né, isso aqui está muito difícil. Só que na realidade a gente precisa entender como é que a gente mantém a nossa liberdade em Cristo, né? Então, se puder abrir em Gálatas 5:1, eu estou com a versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão que eu usei muito essa versão dessa vez, porque foram versículos que eu aprendi nessa versão quando eu me converti, e que eu acabei memorizando nessa versão e foram tão importantes para mim. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Enfim, fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui você vê o seguinte, Paulo está falando isso com a igreja de Corinto, né, que é uma igreja cheia de dons e tal, do Espírito, só que era muito carnal. Era uma igreja que tinha um monte de problema de imoralidade sexual, de coisas assim que escandalizava, até hoje escandaliza a gente, se for ver. E por que Paulo está falando isso? Gente, olha só, atenção, vocês foram libertos em Cristo, mas vocês precisam permanecer nessa liberdade, permaneçam firmes, né? E não se submetam de novo a esse jugo. Já vou explicar como é que a gente sai de uma experiência de ter sido liberto em Deus para voltar para os velhos, né, rudimentos, né, para a velha forma de pensar. Vamos lá para João 8, 31, 32, na NVI, se puder agora. Aí, ó. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Atenção, olha aqui de novo, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, então, né, vocês serão meus discípulos e então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente já começa a entender por esses dois textos que existe uma batalha, né? Porque se ele está falando, gente, permanece firme, é porque não é assim tão fácil. Eu fui liberto e agora está tudo fluindo. Não é assim, gente. A gente precisa entender que existe uma guerra espiritual gigante. A palavra fala que antes a gente vivia conforme os dominadores desse mundo, os principados e potestades do ar, que são literalmente os demônios que estão nesse mundo e que eles incitam os desejos da carne, né? A mentalidade carnal, ela é toda influenciada por esse sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. E quando o Senhor vem e me resgata desse lugar pelo poder do sangue de Jesus, e eu me arrependo das minhas obras. Gente, olha, é um milagre o que acontece na conversão. Eu não sei se foi o mesmo com você, mas eu não tinha ideia de muitas coisas que eu fazia e que era errado. Eu achava totalmente normal, para minha idade, sair com os caras. Achava tudo normal, falar palavrão. Tudo eu achava normal. De repente, a luz de Cristo veio sobre mim e me constrangeu de tal forma que aquilo que estava nas trevas e era trevas não aparecia, mas quando eu vim para a luz, aquilo apareceu. E aí eu tive consciência do meu pecado e eu me arrependi. E eu comecei a entender a minha pequenez e toda a minha sujeira, e aquilo me constrangia. E eu comecei a chorar, e eu chorava em todo culto que eu ia, eu chorava. E aquilo eu ia me libertando de tudo aquilo e entendendo a grandeza do amor de Deus, porque quanto mais eu me arrependia, mais eu entendia o quanto Ele me amava, e Ele estava me chamando para perto. E esse processo de arrependimento que te leva para mais perto do Senhor, é esse processo de libertação, porque agora aquilo que eu achava normal já não é normal. E se eu fizer, eu vou ficar muito incomodada, porque o Espírito de Deus habita em mim. E eu começo a me libertar dessas coisas e a me despir desse velho homem. E eu começo a sair daquele lugar, entendendo que eu não devo mais permanecer ali. Só que não é tão simples. Existe uma grande guerra na mente. Porque por isso que a palavra fala que eu preciso me renovar no espírito do meu entendimento. Isso é muito poderoso, me renovar no espírito do meu entendimento. Assim, aquilo que rege a minha lógica tem que mudar. De uma coisa pecaminosa para uma coisa santa, conforme a imagem do Senhor. E isso é uma grande batalha que se trava na mente. Quem já leu aquele livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha na Mente, é poderoso, recomendo, um livrão muito bom. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar. E eu queria então, já... Bota aí 2 Coríntios 10, 4, 5, que fala bem sobre isso, né? Pode botar na Almeida Revista também, e atualizada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, isso aqui é muito poderoso. O que acontece? Eu, na época, fiquei lembrando que eu me converti e eu fui convencida pelo Espírito agora de que eu era filha de Deus e nada mais daquilo era para mim, não servia. Eu queria ser santa como Ele é santo e isso ardia no meu coração. Obrigada. Só que eu tinha muita dúvida ainda, gente. Eu não conhecia a palavra inteira. Eu tinha muita dúvida e eu vim de um lugar que ninguém acreditava em Jesus, ninguém.
Então eu saía com os meus amigos e eu só ouvia assim, cara, eu não acredito que agora você acredita nisso. E uma amiga minha me perguntou uma coisa, falou assim, você acredita na história de Adão e Eva? Não é possível, André, que você agora acredita nisso. Gente, olha só. Quando ela falou aquilo, ninguém podia tirar a experiência que eu tive, nem a convicção de que eu era filho de Deus. Mas eu pensei assim, caramba, é mesmo. Eu acredito será que eu acredito na história de Adão e Eva? E eu comecei a falar assim, é muita loucura, eu acho que de repente eu realmente não acredito. Só que aí o que eu fui fazer? Eu fui orar. E eu falei assim, Senhor, me ajuda. Porque eu sei que o Senhor é a verdade, eu já entendi no meu espírito, eu tenho convicção, mas eu não estou entendendo nada. E eu começava a orar. E quando eu me deparei com esse versículo, gente, eu usei isso tantas vezes como uma arma poderosa em Deus, que é a própria palavra de Deus. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, eu não vou convencer minha amiga com argumentos e dizer para ela, não, mas a história de Adão e Eva aconteceu sim, porque o historiador tal, não sei das contas, eu não vou fazer isso. Não é assim que Deus convence ninguém. É pelo Espírito, da mesma forma como o Espírito me convenceu. É pelo Espírito que ele convence o pecador do pecado. E as nossas armas, então, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Gente, o que é um sofisma? Era o que eu tinha muito na minha mente. Era uma meia-verdade, uma aparência de gente, é igual uma verdade, mas não é a verdade. Todos os caminhos levam a Deus, gente, porque o que importa é o amor, né? Então, assim, eu acreditava em tudo isso, na energia, não sei se vocês já leram, a profecia celestina, eu achava aquilo tudo mais, o consciente coletivo, misericórdia, só de falar, já não gosto nem de falar disso. Tudo isso, gente, são sofismas, tem uma aparência de verdade, é legal, sabe? O intelecto humano tem prazer em certas inteligências, sabe? É uma soberba, uma altivez, olha aqui, ó. Altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu chegava no meu quarto, eu falava assim, cara, eu não aceito isso. E eu vou, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, né, que o Senhor tem poder para levar cativo todo o pensamento agora em obediência a Cristo. E eu ia orando a palavra sobre a minha vida. E declarando, eu não aceito ficar cativa da altivez, da soberba. Eu não aceito, porque eu entendi que o Senhor é o caminho. Agora eu ainda não entendi a palavra inteira, mas eu creio. Então me ajuda na minha pequenez. E eu estava lendo um caderninho aqui, gente. Eu fiquei impressionada com o meu primeiro caderno de 2001. O quanto que o Espírito Santo já falava. Eu leio e falo assim, gente, isso é muito interessante. Tipo, hoje, depois de 20 e tantos anos. Por quê? Porque não vem de mim. Isso é lindo, gente. Você pensar que o Espírito Santo está disponível para qualquer pessoa que se aproximar, um novo convertido, a criança. Qualquer um, gente, tem acesso às verdadeiras riquezas do Senhor. São coisas preciosas. É um conhecimento do alto. E como eu ficava aqui, aí tem vários dias eu falo assim, não, então eu estava no ônibus indo para a faculdade, o Espírito Santo começou a me falar que eu não devo me encontrar com tal pessoa, que eu, né, assim, preciso ter cuidado com certas coisas. Eu falo, caramba, é um coach 24 horas ali na minha vida espiritual, que o mais interessado em me fazer crescer, né? E quando eu ouvia, graças a Deus eu ouvia e obedecia, né? O Senhor ia me libertando, me libertando, me libertando. É um processo, né? Mas você vai se libertando dessas coisas. E só lembrei de uma coisa, gente, muito doida aqui, ver se eu consigo me lembrar. Nesse processo da minha conversão, um dia, a Diana e um primo meu me chamaram para ter uma conversinha, para falar que, cara, que eu estava ficando muito maluca, porque Deus não era nada disso que eu estava achando que era. E olha que interessante o que eu fiz. Eu achei tão legal isso aqui, gente. Eu não lembrava disso.
Eu cheguei em casa, eu fiquei tão, assim, abalada, não abalada, eu não sei nem qual é a palavra, assim, mas eu ouvi, porque a Diana e esse meu primo eram as pessoas que eu mais ouvia na face da terra. Né? Lembrando que eu já não tinha pai, que a minha mãe tinha depressão, tipo, não tinha a menor ingerência sobre a minha vida. Mas a Diana e esse meu primo eram, assim, pessoas que eu, sabe, assim, colunas na minha vida. Só que eles chegaram e começaram a falar, ó, que a gente não deve confiar nas pessoas. Aí eu anotei, gente, tudo que eles falaram. Olha só, que eu não devia confiar nas pessoas. Que existe um inconsciente coletivo e que nem tudo que está na Bíblia era verdade. Né? Que não é preciso ter uma igreja, que eu podia falar direto com Deus. Que às vezes a gente tem que se afastar das coisas para não ficar muito fanático. Detalhe, meu primo tinha tido uma grande experiência com Deus. De cura, do nome de Jesus. Tinha passado pela mesma igreja que eu e eu nem sabia. Tipo assim, coincidências do céu. Enfim, tem um monte de coisa aqui que eu nem sei se vale a pena aqui falar. Eu anotei tudo. Aí depois eu fui conversar com a pessoa que tinha me apresentado para Jesus, que era um menino e tal. E ouvi tudo que ele falou. E graças a Deus ele refutou um monte de coisa, né? Só que, ainda assim, achei tão interessante que eu falei assim, Senhor, eu sei que os dois, tanto o meu primo como esse menino, têm mania de grandeza. Isso eu já tinha percebido. E que eles se acham os donos da verdade. Então, Senhor, eu acredito no que o Senhor falar comigo. Um está falando isso, o outro está falando isso aqui. Aí eu botei, o que eu acho, né? Eu creio no poder de Deus. Eu sei o poder que tem o nome de Jesus. Eu sei que a palavra também tem poder. E Deus já falou muito comigo através da palavra. Né? E eu tenho aprendido muito. Sei que somos infinitos. Porque esse meu primo falou assim, não, essa coisa de servir Deus, isso não existe. A gente, tipo assim, a gente é grande demais para servir, como se fosse assim. Só que eu falei assim, somos infinitamente menores que Deus e eu não vejo mal nenhum em servi-lo. Antes eu acho necessário e tenho vontade de agradecer e de louvar a Deus todos os dias, porque Ele fez. E eu fiquei vendo, gente, então são muitas coisas. Eu ainda botei assim, eu entendo que a Diana não entenda o que eu vivi. Então eu não vou considerar o que ela está falando. Porque na época ela não era convertida, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, por falta de diligência com a vida espiritual, se deixa levar por sofismas, enganos, mentiras de Satanás. Só que eu entendi que eu ganhei uma joia rara, era um tesouro precioso. E eu falei, cara, tudo bem, eu tenho que ponderar, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que ouvir isso diante de Deus, com um coração humilde, né? E colocando à prova ali, né? Trazendo para a luz todas as coisas, né? Então, eu ia falar de algumas armadilhas, né, comuns que nos aprisionam. Então, a primeira delas tem a ver com tudo isso que a gente falou, que é a altivez, a independência, a soberba dos pensamentos, né, que às vezes não permitem que a gente se humilhe diante de Deus e da sua palavra, né? Muitas vezes a gente precisa levar cativo certos pensamentos de incredulidade, entendendo que é uma guerra da mente, né? Bom, a incredulidade seria uma outra coisa para a gente falar, né? Mas não dá para falar tudo. A segunda coisa que eu queria falar aqui, essa é uma armadilha de Satanás. Tem até um livro que tem esse nome e fala sobre isso, que é Satan Bait, né? A isca de Satanás, isso. Que é a ofensa. Eu vou até usar o termo do senso de justiça própria. E o que acontece? Quando eu começo a olhar para o outro, e começo a olhar para as falhas das pessoas à minha volta, e começo a achar que a pessoa não tem direito de fazer isso, não sei o quê, começo a isca é essa, né? Tipo, eu fui ofendido e aquilo entrou no meu coração e eu caí na isca de Satanás, porque eu fico presa nisso.
Por que eu fico presa nisso? Porque lembra que eu me libertei? Lembra que do perdão do Senhor, do amor do Senhor por mim, e eu fui liberta, né? Então eu saí, eu fiquei livre desse negócio. Porque eu reconheço assim, caramba, eu sou tão pecador, mesmo assim o Senhor me amou, né? Mas quando eu começo a reivindicar meus direitos e acusar o outro e achar que eu sou melhor, eu voltei a medir com a medida desse mundo. Só que se eu entrar nisso, todo mundo está condenado, inclusive eu. Então eu saí da graça, entendeu? Que eu estou escolhendo deliberadamente medir, pedir meus direitos. Só que ao pedir os meus direitos, eu preciso lembrar que eu também estou condenada diante do Pai. Esses dias, já tem tempo agora, eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Que foi o seguinte: eu tinha tido uma situação dessa, gente, todo mundo tem, né? Todo mundo tem isso. Alguém chegou e, tipo, me ofendeu de um jeito que eu fiquei assim, cara, eu não tô acreditando que a pessoa fez isso. E fiquei um pouco, né, assim, mas orando. Olha que importante. Mas orando. Isso faz toda a diferença. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, eu fui de óculos para uma aula que eu dou lá longe em Hollywood. E quando eu voltei pro carro, eu não achei o óculos, mas era um lugar super chique que é Valé, então eu tinha que sair logo, né? Eu falei, vou sem óculos mesmo, vou orando e tal. Só que, gente, eu não enxerguei nada. Tipo, não tinha como vou orando. Não dava, eu tinha que parar o carro e achar o óculos. E quando eu parei o carro, tal, Deus me ajudou a lembrar onde eu tinha botado o óculos. Eu botei. Na hora, assim, o Espírito Santo falou assim, lembra quando você não estava vendo nada? É assim que essa pessoa tá. Essa pessoa não está enxergando nada. Você está aqui achando que está fazendo vários sinais de que, né, de que você ama ela, de que você está fazendo várias coisas. Mas imagina uma pessoa cega. O Bruno está cego lá e eu estou fazendo aqui. Ele vai ver, gente. Ele não vai ver, né? Só que eu tô achando que, cara, como assim? Ele tem que estar vendo e tal. E aí o Senhor falou assim, quando a pessoa está cega, o único jeito você tem que ir lá. Você tem que pegar o braço, você tem que mostrar para onde a pessoa tem que ir. Você tem que ter um outro nível de amor, né? E tô ouvindo, Senhor. E aí o Senhor falou, eu falei assim, não, tudo bem, eu estou entendendo. E aí Deus falou assim, e você que está vendo, não pense que você é melhor do que essa pessoa. Porque se eu tirar o seu óculos, você também não vai enxergar nada. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, realmente, quem sou eu para, primeiro, julgar? Quem sou eu para não fazer o que eu posso fazer? Porque já que eu estou vendo, não me custa. E Deus ainda falou assim, e olha, não é dele, né, no caso ali, que eu vou cobrar. Eu vou cobrar de você, porque você está vendo, ele não está vendo. Né? Quantas coisas na nossa ignorância Deus releva, mas depois que você tem um entendimento, você é responsável pelo que você carrega. Então a gente tem que ter muito temor, gente. Todo domingo a gente está aqui ouvindo uma palavra. O que eu faço com isso que eu estou ouvindo? Né? E aí isso veio assim no meu coração de um jeito, que aí o Senhor falou assim, minha filha, tira o óculos para ver. Né? E eu falei, cara, realmente, né? Até o que a gente vê é Deus que dá, né? E quem sou eu para julgar qualquer coisa? Aquilo foi uma mudança, assim, no meu coração tão grande em relação a toda aquela situação. E, enfim, a ofensa, o senso de justiça nos tira também desse lugar de graça. Mas a partir do momento que eu de novo vou lá e eu me humilho e eu entendo que eu também dependo só do perdão de Deus, eu sou liberto de novo desse lugar. E eu consigo perdoar, e eu consigo amar. E aí, olha só que interessante, eu sou livre para viver a vontade de Deus. Porque eu não consegui perdoar. Consegui amar, fruto do Espírito. O Espírito em mim, Cristo vivo em mim.
Isso é o fruto do Espírito. Amém? Outra coisa que acontece, a mentira da falta de tempo. Gente, quem que passa por isso? Só eu. A mentira da falta de tempo. Não é coincidência que quando o povo falou para o faraó assim, olha, eu quero ir adorar, a gente quer adorar o nosso Deus. O que o faraó falou? Esse povo está muito ocioso. Deve estar sem nada para fazer, para querer ir adorar a Deus. O que aconteceu quando Maria ficou aos pés de Jesus? O que Marta falou? Senhor, não é possível. Essa menina não acha que não tem nada para fazer? Foi mais ou menos isso que ela falou. Eu estou aqui fazendo um monte de coisa e Maria está aí desocupada, ouvindo aí você falar. Gente, a lógica desse mundo é que eu só adoro, eu só busco a Deus, eu só ouço a palavra quando sobra tempo. Quando eu não tenho mais nada para fazer. Só que isso é mentira, gente. Isso é uma mentira de um engodo tão satânico, gente. Tão satânico, porque a gente acaba vivendo para trabalhar, para fazer o que você correndo atrás do vento. E a sua vida espiritual vai esmorecendo até morrer. E aquilo que você dependia para ter a vida eterna, você abandonou. Mas você investiu tudo que você podia nessa vida aqui. Muito bom, mas no dia que você morrer, é bem mais sério do que parece. Porque se eu não tenho tempo para adorar, se eu não tenho tempo para ouvir a voz de Deus, essa vida de Cristo que está sendo formada em mim, ela é como um bebê. Imagina que você recebeu um bebezinho para cuidar. Porque Jesus, ele em si é suficiente. Mas Jesus em mim, eu tenho um trabalho a fazer. Né? É o que a palavra fala. Aquele que constrói a vida na rocha, né? A casa na rocha, é aquele que ouve a palavra e a pratica. Então muita gente vai ouvir a palavra, mas nem todo mundo vai praticar. E se eu quero gerar Cristo vivo em mim, existe um gerar, um cuidar, um nutrir que depende de mim. Só que se eu acho que não tenho tempo, nunca eu tenho tempo, esse bebê que você ganhou de graça, de presente, essa vida de Jesus em você, você abandona e ela morre. Quanta gente esmorece na fé. Né? E aí volta lá em cima. Se permanecerdes firmes, tem a ver com isso aqui. Então, gente, a mentira da falta do tempo é uma mentira. Porque qual é a lógica do Senhor? Agora vamos ler aqui algumas passagens. Lá em João 15:15, nem precisa botar aqui rapidinho. O Senhor fala assim: sem mim nada podeis fazer. Né? Isso foi uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi, eu acho que desde cedo, né? Que lá, bota aí Provérbios 10:10. Pode ser na NVT, se tiver. Não é isso não. Eita. Provérbios 10:10. Não é esse não. Bom, vou ler aqui, devo ter botado a referência errada. Trabalhe com machado sem... Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. O que tem a ver isso aqui com tudo que eu estou falando? Gente, ter a sua vida de oração, buscar a sabedoria de todo o coração é como afiar o machado. Cara, você gasta o seu tempo ali, mas depois você pode ter convicção que Deus vai abrir as portas no seu dia, vai te fazer prosperar, vai te abençoar em tudo que você fizer. Isso aqui é um engodo de Satanás. Não tenho tempo. Vai correr atrás do vento. Gente, é mentira. Porque aquele que busca o Senhor de todo o coração, o Senhor faz prosperar o caminho dele. A palavra fala que as bênçãos o perseguem. É muito bom. Enfim, queria deixar isso claro, que é uma questão
de uma guerra na mente. Pode acreditar, isso é um sofisma, um engano. E se você começar a guerrear nesse sentido, você vai começar a descobrir tempo que você achava que você não tinha. Porque é assim. Vamos para outra mentira aqui. Já estamos acabando. Que está relacionada a essa, um pouco com o que eu já falei, né? Que é a mentira da sobrevivência. Né? Achar que eu tenho que salvar a mim mesmo. Porque se eu não fizer isso, eu tenho que, tipo assim, como que vai ser? Eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que não sei o quê. Só que vamos lembrar o seguinte, que o povo de Israel, quando Deus quis libertar o povo de Israel, era um povo escravo, mentalidade escrava, trabalhava todo dia, tinha folga, gente. Escravo não tem folga, trabalha, para ganhar o mínimo, para sobreviver. Deus queria transformar, revolucionar o entendimento daquele povo. O que ele fez? Uma das primeiras coisas, instituiu o sábado, o dia do descanso, para deixar bem claro, olha só, eu sou um Deus e um Senhor bom. Olha a importância do descanso, da revelação do descanso no nosso coração. Eu sou um Deus bom, quero o seu bem. E tudo que você tem não tem nada a ver com o seu trabalho. Eu que te dou. Deus provedor. Tanto é que eles não podiam colher no sábado, mas na sexta, Deus garantia que eles iam colher em dobro para não ter que trabalhar no sábado. Ou seja, quem que dá a porção? Quem que define quanto que vai sair, quanto que vai cair maná do céu? É Deus. Quem mandava o próprio maná. Então, assim, o nosso trabalho, gente, não se deixe enganar. Você vai lá trabalhar, mas quem está te pagando é o Senhor. Eu vivo isso constantemente nas minhas aulas. Eu dou aula, gente, mas às vezes o aluno sai, o aluno para, tem férias, tem não sei o quê. E eu descanso no Senhor, e o Senhor sempre proveu, sempre. Sempre, gente. Eu tenho que falar, repetir, porque é verdade. Porque o Senhor é quem me sustenta. Às vezes vinha da aula, às vezes vinha de um negócio que tinha nada a ver com nada, que eu nem imaginava. Quando a gente teve que pagar o nosso visto, o dinheiro já tinha acabado, já estava aqui, as reservas que a gente trouxe do Brasil já tinha acabado. De repente, tem um seguro de vida da minha mãe que eu nunca soube que existia. Chegou, pum, na hora. Pagamos, quitamos tudo. Entendeu? Com Deus é assim. Sabe? Não é esse estresse de ter que correr atrás das coisas, não. Se você está bem posicionado, a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. Sabe? Se você está satisfeito nele, você também não vai ficar desesperado, porque também tem isso. A gente aprende a se desapegar de muita coisa. Então eu não fico achando, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, não preciso de nada. Eu preciso do Senhor. E ele me presenteia com várias coisas que na verdade eu nem precisava mesmo, mas ele gosta de me dar, e ele me dá. Mas eu também tenho que me desapegar a muitas coisas que eu acho que eu preciso, também são mentira, né? Enfim. Teve uma experiência que eu acho interessante contar antes da gente acabar aqui, também sobre isso de provisão, que eu lembrei que eu estava lá na Barra e a gente já estava numa época de meio pindaíba, que a gente tinha o negócio, mas estava dando ruim. Só que Deus tinha, a gente ainda tinha as reservas. Gente, Deus é muito perfeito. Ele não vai deixar você morrer, entendeu? Tá tudo certo. E um dia eu orando, e o Senhor falou assim, minha filha, olha ali o mar, né? Não parece que está acabando ali? Então é igual as suas reservas. Você acha que o seu dinheiro, a sua provisão, você acha que está acabando, mas não está acabando. Aquilo ali é só uma ilusão de ótica, né? E aí eu descansei naquilo. Só que na mesma semana eu estava inquieta, porque eu tinha uma área de serviço, gente, sem brincadeira, era muito pequenininha. E eu tinha que passar roupa ali, era muito incômodo. E eu estava assim já agoniada, e o apartamento era... Eu amava o lugar, não tenho que reclamar, mas o apartamento era mínimo, com as 2 crianças, estava bem assim, já estava um pouco, né? E eu orando, Senhor, eu queria tanto. Aí comecei a orar, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Falei, Senhor, eu queria tanto ir para um apartamento maior. Mas aí o Espírito Santo falou assim, não, eu vou ampliar o seu apartamento.
Eu falei assim, como assim? Isso não faz o menor sentido. Eu anotei no caderno, mas já achei que era coisa da minha cabeça. Aí, na mesma semana, gente, eu comecei a olhar ali a área e comecei a imaginar tudo diferente. Aí comecei a imaginar, tinha um banheirinho de empregado que a gente não usava. Comecei a pensar, caramba, se aqui eu colocasse tipo a máquina de lava e seca, não ia precisar do varal. Sabe quando tipo assim, deu uma luz assim? Aí eu falei, isso tudo é muito legal, né? Mas tipo, não tenho como fazer isso agora. Gente, sem brincadeira, eu tava pensando nisso, toco o interfone. Aí era o porteiro do prédio falando assim, André, olha só, eu vou ter que subir aí, porque tá tendo um vazamento no banheirinho de empregada, que tá indo pro seu apartamento, e eu vou ter que quebrar tudo. Eu falei, é? Então tá, então vem aqui. Aí eu falei assim, já que você vai ter que quebrar tudo e vai ter que arrumar de novo, como é que seria para eu botar a máquina aqui, não sei o que. Ele falou, não, isso aí eu faço para você e tal, não sei o que. Aí deu tipo um valor mínimo para mudar tudo aquilo ali. Aí, gente, olha só como Deus é. Na mesma semana, nos mesmos dias ali, lembra do Zaga, que estava fazendo os armários da minha sogra? Era um irmão que tinha se convertido, estava no primeiro amor, e tinha uma empresa de armário. E ele estava ofertando tudo para a Cleide. E ele falou, não, eu também vou te dar o armário da sua área lá, de coisa. Aí ele fez, gente, tipo assim, customizado, entendeu? Era do jeito que eu queria o armário. E aí eu ainda comprei depois barato também um negócio para botar com ferro embutido, sabe? Assim, ficou um negócio maravilhoso. E depois, olha como Deus é perfeito. Aquilo foi fundamental para anos depois, quando a gente veio, a gente usou o apartamento de Airbnb. E foi maravilhoso pra gente, né? Durante muito tempo. Enfim, por que eu tô falando isso, gente? Porque o nosso Deus é assim. Porque não dependeu de eu me matar de trabalhar. Né? Não estou falando que a gente não deve trabalhar, eu trabalho, faço o meu melhor, faço como para o Senhor, mas sabendo que Ele é o meu Senhor. E sabendo que como Ele é meu Senhor, eu tenho um limite também. Eu faço quando Ele manda. Se Ele também falar, não faz mais, eu também não vou fazer mais. Né? Enfim. Tudo isso, gente, é para a gente entender que existe essa guerra, né? Esses espinhos que insistem em tirar o nosso fruto. E que muitas vezes a gente conhece a verdade, a gente cresce, mas cresce junto com os espinhos, e os espinhos arrancam um fruto. Esse é o crente carnal, porque ele conhece a verdade, mas ele não consegue se libertar do modus operandi, né? Assim, da forma de ser carnal. Então, eu creio que o Senhor quer nos libertar. Última coisinha aqui que eu queria falar. Até que não, eu ainda estou correndo muito, não dá tempo, tá bom. É rápido, ó. A mentira da acusação. Também é uma mentira muito séria, que tira a gente da presença de Deus, que destrói a nossa vida com Deus. Que se a gente deixar, ela afasta a gente completamente desse lugar da luz, porque a acusação faz você se esconder de Deus, né? A acusação do inimigo, quando vem, fala, você é muito ruim mesmo, e aceitar esse tipo de pensamento, né? Porque a gente está falando da guerra na mente, então o inimigo vem com os pensamentos, e esses pensamentos de acusação são muito comuns, e a gente precisa entender que precisa combater. Porque se o inimigo chegar e falar para você, mas você não é nada, você não sei o quê, o que a gente tem que falar? Realmente, né? Realmente eu não sou nada, mas para o Senhor eu sou. Tipo, eu não tenho nada em mim, mas o Senhor resolveu me amar mesmo assim. Então eu tenho valor para Deus. Então, você acha que eu não sou nada, azar o seu. Entendeu? A gente precisa começar a combater pensamentos. A Joyce Meyer fala uma coisa bem legal no início do livro dela, que ela fala assim, a gente precisa começar a pensar no que está pensando. Essa é a liberdade que a gente ganha em Cristo, de olhar o pensamento de fora e começar a selecionar, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso não fica na minha mente, isso aqui fica. Analisa o que você está pensando, porque você é templo do Espírito.
Então não é qualquer coisa que pode ficar na sua cabeça. Não posso ocupar minha mente do jeito que eu acho que eu tenho que ocupar, não. Isso leva a gente para uma vida de santidade, de busca, de dependência, né? Enfim. Então vamos ler ali Romanos 8 para combater todo tipo de acusação. Para que você se sinta livre em nome de Jesus para se aproximar da sala do trono e para ser transformado. Amém? Romanos 8, 39, rapidinho. Pode ser a Almeida Revista e atualizada também. Um pouquinho antes. Não, pode subir um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Aí, tá bom. Aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Se você ler Romanos 8, tem tanta coisa. Mas essa convicção de que nada nos separa do amor de Cristo, cara, é fundamental para você se aproximar dele dia após dia, dia após dia, dia após dia, e permanecer firme nas verdades do Senhor e permanecer livre, liberto para escolher sempre o melhor caminho, né? Então, não importa o que aconteceu até hoje na sua vida, não importa, de verdade. Em Deus o que importa é o dia de hoje. É o dia de hoje. Como é que você hoje está? Você hoje está disposto a rasgar o teu coração na presença do Senhor? O sangue de Jesus está disponível hoje para você. O sangue de Jesus que te lava, que te perdoa, que te redime. Né? Então, assim, se todos os dias, a partir de agora, no seu hoje, você escolher pelo Senhor, é só disso que você precisa. Um dia de cada vez. Ser capacitado por Deus, no Espírito, para viver a vontade dEle. Amém? E que o Espírito Santo nos dê graça, discernimento, sabe? Para discernir todas as coisas. Amém? Queria pedir para você levantar, fica de pé, vamos orar. Pedir para tocar aqui alguma coisa. Acho que eu vou fazer um pouquinho, né, diferente hoje. Vou pedir para Mateus vai tocar aqui alguma coisa. E vamos dar uns minutos para você e Deus. Sei que às vezes a gente chega em casa e já começa a achar que não tem tempo. Então não, você tem tempo agora, em nome de Jesus. E você vai deixar o Espírito Santo fazer o raio-x na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Você vai deixar o Espírito Santo sondar todas as coisas dentro de você. Se quiser, ajoelha. Em nome de Jesus. Dê liberdade ao Senhor para Ele operar conforme a vontade dEle. Amém. Senhor, eu oro agora, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Para que a Tua grandeza, Senhor, a Tua luz poderosa, Senhor, venha sobre nós. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trazendo graça e revelação. Senhor, venha iluminando, Senhor, aquele lugar mais escondido, Senhor. Venha iluminando aquilo, Senhor, que às vezes a gente tem medo até de te mostrar, Senhor. Venha e ilumina o nosso interior, Senhor. Trazendo, Senhor, quebrantamento, arrependimento no nosso coração. Que o Teu amor, Senhor, agora se derrame sobre nós, Senhor. Nos constranja, Senhor, na Tua presença, Pai.
a Ti todas as coisas, Senhor. Entregamos a nossa vontade, Senhor, aquilo que nos move. Entregamos os nossos sonhos, Senhor. Santifica cada sonho, santifica cada pensamento, as intenções do nosso coração, Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar de entrega, Senhor, tão intensa, Senhor, que a gente não queira mais nada além da Tua presença, Pai. Nos leva a um lugar, Senhor, de quebrantamento, onde, Senhor, a altivez do nosso raciocínio, Senhor, não tenha lugar. E a gente, Senhor, possa se humilhar diante de Ti, confiar em Ti acima de todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Orei alalaraioshei, alalaraioshei, canalalarasta, sereshiralalarasta. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, shei. Se você quer que a gente ore por um revestimento sobre a sua vida, se você quer derramar maior do Espírito sobre você, fica à vontade também, vem aqui à frente. Algumas pessoas eu vou chamar, que eu estou sentindo de Deus de orar, mas você fica bem à vontade, sabe? Chega aqui, chega no altar, deixa o Senhor ministrar o seu coração, amém? Em nome de Jesus. Se você quer, a gente ora, sabe? A gente te abençoa. Se tem alguma área que você quer colocar diante do Senhor, a gente pode entrar um pouquinho nessa guerra com você, por essa libertação, amém? Não fique com vergonha, vem aqui à frente. Quero chamar aqui Deia, Rogério, tá aí? Deia, Rogério, venham aqui que eu queria orar com vocês. Querido, deixa o Espírito Santo mover o teu coração. Daniel, if you can come too.
Alguém chama. Deixa, eu vou lá, depois eu oro. Amém.